Vi em uma reportagem que as pessoas que sobreviveram sentiram como uma enorme mão passando debaixo do navio. Então Deus afundou o Titanic pela arrogância do construtor. Olá, meu nome é Rayane Duarte e esse é o Paralelo Meridiano. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu vou começar esse vídeo de uma maneira diferente, que é lembrando vocês, quem não é inscrito, de se inscreverem no canal, porque tem vídeo novo todas as quintas-feiras. Enfim, vamos lá para o conteúdo. Há 109 anos, no dia 15 de abril de 1912, por volta das 2h20 da madrugada, o transatlântico Titanic ele afundava aí nas águas negras do Oceano Atlântico, levando consigo cerca de 1.500 pessoas. O Titanic ele transportava aproximadamente 2.200 pessoas, o que aí houveram, de certa forma, 700 sobreviventes. Vale destacar que apesar do Titanic ele não ter sido o maior desastre marítimo em número de vítimas, ele é sim, de certa forma, aí, o mais lembrado. A título de curiosidade, o naufrágio com o maior número de vítimas ele ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército soviético ele afundou um navio alemão e cerca aí de mais de 9.000 pessoas morreram na ocasião. Mas voltando aqui para o Titanic, mesmo não sendo aí o maior com o número de perdas, ele se tornou o mais memorável e parte aí dessa fama, é claro, vem do filme feito aí por James Cameron em 1997 e estrelado pelos inesquecíveis Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Bom, e para falar um pouco sobre esses 109 anos, eu separei algumas curiosidades, porque acaba que o que acontece? A gente tem aí essa obra ficcional tão grande, tão famosa, que de certa forma algumas coisas elas se perdem entre o que realmente aconteceu e o que foi aí aumentado no filme para transformar o filme aí num produto mais atrativo. A primeira questão que eu levanto é em relação àquela hipótese de que Deus afundou o Titanic. Em determinado momento da história, a frase "nem Deus pode afundar o Titanic" foi atribuída a alguma pessoa da empresa responsável pelo navio, a White Star Line, e ganhou aí uma proporção. E muitas pessoas acham que essa frase ela realmente é real, ela realmente aconteceu, ela realmente foi dita. Porém, não há aí fontes creditáveis que afirmam essa verbalização dessa frase. O que acontece, que é realmente fato, é que a White Star Line ela fez uma publicidade em cima do Titanic, colocando ele aí como um navio extremamente forte, com uma estrutura aí monstruosa, com compartimentos que seriam capazes de fazer com que o navio continuasse navegando mesmo estando inundados. A gente sabe que todos os compartimentos inundaram e que o navio ele veio aí a afundar. Então fica aí essa dúvida, essa questão de foi ou não Deus que afundou o Titanic. Inclusive nas minhas pesquisas em um site eu encontrei o seguinte comentário, eu vou ler aqui para vocês. Vi em uma reportagem que as pessoas que sobreviveram sentiram como uma enorme mão passando debaixo do navio. Então Deus afundou o Titanic pela arrogância do construtor. Esse internauta ele fez esse comentário aí em um site e apesar da gente vai realmente aí da crença de qualquer um, e mesmo se essa frase ela tendo sido dita ou não dita, a questão da arrogância da White Star Line ela pode sim aí ser evidenciada. Um outro ponto que eu separo aqui também é em relação aos heróis e os vilões do naufrágio. No filme a gente tem 3 personagens que são personagens que existiram na vida real, que é o Capitão Smith, o Thomas Andrews, que foi o construtor do navio, e o Bruce May, que era o até então presidente da White Star Line. No filme a gente vê o Capitão Smith e o Andrews como, de certa forma, heróis, como se eles tivessem aí tentado salvar vidas.
Por exemplo, existe aí a tradição de que um capitão de verdade ele afunda com o seu navio. No caso do capitão Smith, ele realmente morreu, ele realmente afundou junto com o Titanic. Mas, segundo aí pesquisadores, essa questão dele ter sido tido como herói, ela não é aí tão verdadeira, porque querendo ou não, ele pode sim ser responsabilizado por várias mortes, pois ele cometeu diversos equívocos enquanto capitão. Um deles foi não anunciar que tinha tido o acidente. Em momento algum houve aí o alerta, o aviso para que as pessoas elas abandonassem o navio. Isso não aconteceu. E o que pode ser justificado como se ele estivesse em choque. Por outro lado, na questão do Andrews, ele realmente, há relatos de que, igual no filme tem aquela cena dele tentando avisar todo mundo para sair do navio, para colocar para ir para os botes, colocar os coletes salva-vidas, e no final tem a cena dele olhando para o relógio e negando a colocar um colete salva-vidas, porque até então ele já sabia, é óbvio, ele já sabia há muito tempo que o navio ia afundar e ele já estava decidido a afundar junto com a sua criação. Mas, querendo ou não, a gente não pode colocar ele apenas como herói, porque querendo ou não, ele projetou o navio e o navio afundou. Obviamente ele não é o único responsável, mas tá aí uma ligação dele direta com o navio em si. E por fim a gente tem a questão do Smith, que era o magnata e o presidente da White Star Line. No filme ele é colocado, ele é tido aí como um dos primeiros a fugir, a entrar no bote e a salvar a própria pele. E na época do naufrágio, a imprensa realmente colocou ele como um homem extremamente covarde, que teria saído aí nos primeiros botes e que não teria feito esforço nenhum para ajudar ninguém a se salvar. Contudo, haviam relatos de sobreviventes de que ele não tinha entrado num dos primeiros botes e que ele tinha, sim, feito esforços para ajudar pessoas a saírem do navio e que, inclusive, essa criação desse perfil de homem covarde tinha surgido porque ele tinha uma rixa com outro magnata, um magnata da imprensa, que ajudou a repercutir na mídia essa ideia. Mas é claro, isso aí com 109 anos é algo que se perdeu aí na história e que a gente nunca vai saber de fato como ocorreu naquela noite, naquela fatídica madrugada. Outro ponto aí extremamente controverso é em relação às classes sociais. A gente tem aquela frase de que a corda, ela sempre arrebenta do lado mais fraco, e no caso aí de classes sociais, ela sempre arrebenta, no caso do Titanic, ela sempre afoga do lado mais pobre, que foi o que aconteceu no transatlântico. Uma das discussões que foi muito aí batida pelos líderes sindicais após a tragédia foi de que a White Star Line ela tinha trancado aqueles portões, impedindo que a terceira classe tivesse a chance sequer de chegar perto dos botes salva-vidas. Teve realmente a ordem de que embarcassem primeiro mulheres e crianças, mas vale aí uma ressalva, mulheres e crianças da primeira classe. E essas portas, inclusive, elas estavam lá porque conforme os Estados Unidos, né, os passageiros da terceira classe, eles precisavam passar por uma inspeção sanitária, ou seja, quando o navio aportasse, o que no caso do Titanic nunca chegou a acontecer, a primeira classe ia sair primeiro e a terceira classe ia ser meio que fechada lá para que eles aguardassem para passarem pela inspeção sanitária, para ver se eles não tinham doenças, se eles não tinham piolhos e etc. Então fica aí essa discussão, se no momento do naufrágio houve ou não o fechamento desses portões. Mas, conforme as comissões investigativas, a empresa ela sempre negou que tivesse fechado os portões e as comissões investigativas não concluíram nada a esse respeito. Mas a gente tem a questão dos números, porque querendo ou não, números são fatos. Eu separei aqui um recorte do livro do Walter Lord, que fez uma pesquisa aprofundada sobre o Titanic. Ele aponta alguns números da lista de mortos, que eu vou ler aqui para vocês para não ter nenhum erro. Aponta que da lista de mortos do Titanic constavam apenas
4 das 143 mulheres da primeira classe, 3 por decisão própria. Em contraste, 81 das 173 mulheres da terceira classe morreram. Uma apenas das 29 crianças da primeira e da segunda classe deixou de ser salva. Só 23 das 76 crianças da terceira classe tiveram a sorte de escapar. A percentagem de mortes nas crianças da terceira classe foi mais alta do que entre os homens da primeira. Bom, contra números não há argumentação. Indo já para a próxima questão, é referente à orquestra. Há toda aí uma lenda em torno da orquestra que tocou até o último final. E realmente a orquestra ela continuou tocando até praticamente o navio afundar. Mas há uma controvérsia em relação à última música tocada, porque segundo relatos durante aí todo o caos, de enquanto o navio afundava, a orquestra tocava músicas alegres, músicas de jazz, para tentar de certa forma acalmar os passageiros. Mas, por outro lado, há relatos de que no último momento mesmo, a última música teria sido um hino religioso que falava Senhor, mais perto de ti, na tradução em português. Porém, não há realmente uma comprovação de que essa música ela tenha sido aí a última tocada. Outro ponto do Titanic a gente aprendeu alguma coisa com o Titanic? Porque apesar de ter a questão aí de que Deus afundou a embarcação, afundou o navio, há alguns pontos que são pontos totalmente concretos, que por exemplo, o Titanic ele navegava naquela noite a 22 nós e meio, o que é aproximadamente 41 km por hora, e o que é uma velocidade muito alta, se tratando das circunstâncias daquela noite. E quais eram essas circunstâncias? Era uma noite limpa, uma noite onde não haveria possibilidade de ver o iceberg, de ver o gelo, porque não havia ondas batendo neles, e haviam 6 mensagens, 6 avisos de iceberg que foram aí menosprezados. Depois disso, diversas medidas foram adotadas, como a questão de ter uma rádio avisando sobre iceberg 24 horas por dia, a questão da patrulha de gelo, que é um monitoramento para marcar locais onde há gelo, entre inúmeras outras medidas. Mas realmente será que isso teve aí um resultado? De certa forma nem tanto, porque a gente vê depois do Titanic houveram muitos acidentes, inclusive acidentes semelhantes, acidentes por causa de superlotação, por causa de poucos botes, por causa da questão do Titanic. Teve essa questão do gelo, mas uma coisa que evitou que mais pessoas pudessem ser salvas era o número de botes, que era um número muito abaixo do número de pessoas a bordo, E, inclusive, vale destacar que o Titanic ele não estava errado conforme a legislação vigente. Era a legislação vigente que não estava adequada, E vamos lá para o penúltimo ponto, penúltima curiosidade, que é em relação ao coração do oceano. A frase, o coração de uma mulher é um oceano profundo, cheio de segredos, foi imortalizada aí através do filme, porque até então, na ocasião, aí na obra ficcional, a Rose, no momento que o Jack está pintando ela totalmente nua, ela usa apenas esse colar, que é um colar de diamante, e que, conforme a narrativa do Titanic, esse colar ele tinha pertencido ao rei Luís XVI. E apesar do coração do oceano ele não ter existido conforme nós conhecemos no filme, a gente pode fazer um paralelo com uma outra pedra que realmente existiu que existe na vida real e que a gente pode dizer que serviu aí meio que de inspiração para o James Cameron, que é o diamante Hope, conhecido aí como a pedra azul amaldiçoada, fazendo até uma ironia com seu nome, Hope, esperança, que ele existe há séculos e tem toda uma criação midiática de que ele é amaldiçoado porque várias pessoas que o possuíram tiveram aí um fim extremamente trágico, entre eles o rei Luís XVI
da França e a Maria Antonieta, que como todos nós sabemos aí, eles perderam a cabeça na Revolução Francesa sendo guilhotinados. E por fim, pessoal, eu trouxe aqui que não é bem uma curiosidade da tragédia real em si, mas é uma das grandes questões do filme e que eu queria trazer aí a minha opinião, que é em relação ao pedaço de madeira da cena final. E, afinal de contas, poderia ter cabido a Rose e o Jack em cima dela para que os dois pudessem se salvar? Não vou falar sobre questões científicas, porque é uma obra ficcional e a gente tem que levar em conta a literatura poética aí dessa cena. Eu, Rayane, acredito que o James Cameron, ele quis passar aí a mensagem de imortalidade, a mensagem de intensidade de um relacionamento, porque apesar de ter durado pouquíssimos dias, desse amor entre os dois ter surgido muito rápido, ali naquele final, apesar do Jack, ele já tá ali dentro da água fria, ele já ter inclusive noção de que ele ia morrer, ele fala para Rose que ele era muito grato por ter conseguido a passagem para o Titanic, que isso era a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque deu a chance dele conhecer a Rose. Então, é aí a questão, a grande poesia, e que dá ainda maior proporção para essa tragédia, porque apesar de tudo, ele ainda não se arrepende de ter conhecido ela. E é exatamente essa questão de imortalidade, essa paixão aí imensa, ardente, ela só se torna imortal porque ele morre, porque se eles ficassem juntos, será que eles realmente, se eles sobrevivessem, será que eles realmente iam ficar juntos? Será que o Jack ele ia viver na memória da Rose por tanto tempo, igual ele vive, mesmo após anos e anos ela ainda continua lembrando dele? A gente não sabe, é igual a questão do Romeu e Julieta. Romeu e Julieta eles só são eternos, eles só são aí imortais porque os dois morreram, porque se eles não tivessem morrido ia ter sido só mais uma história comum. E bom, pessoal, essa é só a minha opinião, deixem aí a opinião de vocês que vai ser um prazer para mim ler e muito obrigada por assistir até aqui.